já está gravando a partir de agora. Então, um salve para a galera do meu segundo ano A, Colégio do Carmo, e vamos seguindo. Pessoal, na nossa última aula, nós estávamos comentando sobre as revoltas nativistas do período colonial. E nós comentamos que essas revoltas, elas foram motivadas por questões locais dentro das províncias. E que o ponto fundamental dessas revoltas é que em nenhuma delas houve uma crítica ao pacto colonial. Houve uma crítica ao domínio de Portugal sobre o território brasileiro. Essa não era a problemática. A problemática que motivou cada uma dessas 4 revoltas que nós vamos ver agora foram questões locais, problemáticas locais que nós vamos analisar, tá? De maneira bem tranquila, o quadro já está montado, acredito, né? Que você já tenha montado seu quadro. Então, eu só vou comentar de maneira geral sobre cada uma das revoltas, tá? Começando pela revolta dos Beckman, tá? Onde e quando? No Maranhão, em 1684. Vamos só relembrar, tá? Qual o principal produto, historicamente falando, de exportação produzido no Maranhão? O algodão. O algodão maranhense teve um papel importante na pauta de exportações no Brasil durante algum tempo. Teve momentos de maior valorização, momentos de menor valorização, mas o algodão maranhense ganhou alguns mercados internacionais em algum momento da história, tá? Principalmente ali durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, no século XIX. É um outro assunto. Então, quais foram as causas da da revolta dos Beckman? Primeiro, a falta de mão de obra negra africana. Vamos só relembrar, tá? E eu vou pegar o período da dominação holandesa. Durante o período da dominação holandesa, entre 1630 e 1654, para onde vinham as principais levas de negros escravizados? Lembrando que os holandeses também haviam dominado as costas africanas, as áreas de exportação de mão de obra negra escravizada. Então, durante a dominação holandesa, boa parte da mão de obra negra escravizada vinha para a região de Pernambuco, para a região açucareira. E ali ficou concentrado durante boa parte do histórico econômico do Brasil colonial. Ou seja, as outras províncias ficaram desabastecidas. Pô, Rod, mas já são 30 anos depois, 3 décadas depois, você está falando de 1684, mas mesmo depois não houve uma normalização da mão de obra negra africana para a região que não fosse o Nordeste, ok? Porque, se você se lembra, depois do Nordeste, qual a outra área que vai absorver a parte de mão de obra negra escravizada? Depois do Nordeste, a área que vai absorver grande quantidade de mão de obra negra escravizada é a região das Minas, é a região de Minas Gerais. Então, a região norte, região do Grão-Pará, né, região da Amazônia, região do Maranhão, realmente ficou desabastecida de mão de obra negra africana. Qual a alternativa? Isso é simples, né? Se lá não tinha grande quantidade de mão de obra negra escravizada como oferta para mão de obra desses latifundiários maranhenses, qual era a alternativa imediata? A escravização dos indígenas, localmente falando. Só que aí tinha um problema. Qual o problema? A presença dos jesuítas. A presença dos jesuítas que condenavam a escravização dos indígenas por parte... Voltamos. Vamos lá de novo. Não tem problema não, que a gravação ela continua. Tá? Então, assim, a presença dos jesuítas ela era ruim para os negócios dos latifundiários maranhenses. Por quê? Porque os jesuítas, nas missões jesuítas, eram contra a escravização dos índios por parte dos latifundiários do Maranhão. Bom, raciocina comigo. Não tinha mão de obra negra escrava e a alternativa, que era escravizar índio, era dificultada por causa da presença dos jesuítas. A coroa precisava interferir e a coroa interferiu. A coroa portuguesa montou no Maranhão
uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha como objetivo normalizar e normatizar a oferta de mão de obra negra escrava. Ou seja, qual o objetivo da Companhia de Comércio do Maranhão? Trazer negros escravizados para a província do Maranhão. Só que a Companhia de Comércio se mostrou extremamente corrupta e extremamente ineficiente, porque traziam poucos escravos negros e vendiam esses escravos negros apenas para quem pagasse propina, apenas para quem pagasse por fora para os representantes da Companhia de Comércio. Bom, nesse cenário, os latifundiários se levantam. Os irmãos Manuel e Tomás Beckmann e outros latifundiários maranhenses se revoltam contra a falta de mão de obra, contra a presença dos jesuítas e contra a Companhia de Comércio. Pegam em armas na tentativa de expulsar os jesuítas e de destruir a Companhia de Comércio. Qual o desfecho do movimento? A coroa, e aqui vale um comentário para todas, tá? Aproveitar esse primeiro desfecho para a gente fazer o comentário de todas. A coroa portuguesa reprimiu cada uma dessas revoltas. Hoje está complexo. Hoje está complexo. Então, Tá difícil. hoje está. Mas as partes que eu estou online, vocês estão ouvindo, né? Direito? Mesmo caindo, as que eu estou online, vocês estão conseguindo entender? Tá travando muitas vezes. Ok. Mas, como eu disse, tá ok. Como eu disse, está gravando, tá? Uhum. E aí depois vocês veem o vídeo, mas se quiserem participar, podem ficar à vontade. Então, vou fazer o fechamento. Então, assim, no caso das revoltas nativistas, a coroa portuguesa vai, de maneira exemplar, reprimir cada uma dessas revoltas, tá? Então, no caso da revolta dos Beckmann, houve a expulsão dos jesuítas da província do Maranhão e a prisão e o enforcamento dos principais líderes do movimento. Então, os irmãos Beckmann foram enforcados, assim como outros latifundiários que também pegaram em armas e seguiram os irmãos Beckmann. Bom, primeira revolta, revolta dos Beckmann no Maranhão. Segunda revolta, Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, entre 1708 e 1709. Vamos só relembrar, tá? Quem é que chega primeiro à região das Minas? Quem primeiro chega à região das Minas foram os bandeirantes, paulistas, vindos da província de São Vicente, tá? Então, os vicentinos chegam primeiro à região mineradora. São eles os responsáveis pelo descobrimento dos primeiros vestígios de ouro, aquele ouro de aluvião, e são responsáveis pelas primeiras descobertas de pedras e diamante na região mineradora. Como chegam primeiro, os bandeirantes, os vicentinos, né? Eles se julgavam no direito de ter o monopólio da exploração. Só que, claro, a coroa portuguesa, que é dona do território, não concorda com este monopólio e acaba, como nós já sabemos, concedendo várias datas mineradoras a estrangeiros que aqui chegaram. Então, é este o cenário para a gente entender a Guerra dos Emboabas. Vamos só entender um outro detalhe, tá? Por que Guerra dos Emboabas? Emboaba era um termo indígena que, numa tradução mais aproximada, significava aves pernaltas, aves de longas pernas, aves de grandes pernas. E por que que o termo emboabas acabou sendo utilizado? Porque os bandeirantes chamavam os estrangeiros que chegavam à região das Minas de emboabas. Geralmente, esses estrangeiros, na sua grande maioria, vinham utilizando botas, botas até a altura dos joelhos. E os bandeirantes, como nós já vimos, eles andavam de maneira rústica, em sua grande maioria descalços. Então eles começaram a falar, lá, aquele emboaba chegando aqui querendo tomar o nosso território. Então, o termo emboaba significa forasteiro, né? Esses que chegaram para a região das Minas
e que vieram disputar o território junto com os bandeirantes paulistas que chegaram aqui primeiro, tá? Então, quais as causas do movimento? A chegada dos forasteiros à região das Minas e a exigência dos bandeirantes em ter o monopólio e a exclusividade sobre a exploração. Líderes do movimento, os próprios bandeirantes paulistas, os vicentinos, que se levantaram contra as determinações da coroa, principalmente depois da intendência das Minas ter sido estabelecida. Lembram disso? 1702, implementação da intendência das Minas e aí a organização de todo o processo minerador. Bom, qual o desfecho do movimento? Nós tivemos um período de enfrentamento entre os bandeirantes e as tropas da coroa portuguesa, até que os bandeirantes foram obrigados a deixar a região de Minas Gerais, a deixar a região de Vila Rica e o entorno da área de exploração. Tem um episódio que eu nem coloquei aqui no quadro, mas que eu vou chamar a atenção. Eu acho que tem na sua apostila. Tá ali na minha mochila, eu esqueci de pegar. Tem um episódio dessa expulsão dos bandeirantes que ficou historicamente conhecido como o episódio do Capão da Traição. O que significa isso? Os bandeirantes são forçados a deixar a região das Minas e num determinado momento em que eles estavam realmente saindo da região das Minas, numa área de capoeira, numa área descampada, numa área de capão, eles são cercados pelas tropas da coroa. E aí deu-se a eles o ultimato, né? Ou deixam as armas e saem por bem, ou nos enfrentam e aqueles que sobreviverem, logicamente, serão presos e executados. Os bandeirantes estavam em menor número naquele episódio, deixam as armas e vão saindo lentamente. Quando viram as costas, as tropas do governo, as tropas da coroa, abrem fogo, executando os bandeirantes que ali estavam. Por isso, o episódio do Capão da Traição. Ok? Um outro ponto. O desfecho, né? Então, eu tenho como desfecho a expulsão dos bandeirantes da região das Minas, e o fato deles terem sido expulsos da região das Minas forçou uma entrada desses bandeirantes mais para o interior do território da colônia. E isso fez com que houvesse o alargamento das áreas de mineração. Por quê? Porque os bandeirantes expulsos das Minas Gerais acabaram encontrando novos veios de ouro na região centro-oeste, em Mato Grosso e em Goiás, ampliando a área de mineração. Logicamente, a coroa também fica sabendo e implementa toda a estrutura ali naquele território. Mas eu tenho o alargamento das áreas mineradoras como consequência da Guerra dos Emboabas. Beleza? Bom, se quem está ouvindo tranquilo aí, não sei se tem alguém ouvindo tranquilo, se tiver alguma dúvida, é só mandar no chat, tá? Ou mesmo perguntar, se você está ouvindo tranquilo e seu áudio também está bacana, pode mandar que eu te esclareço. Então, vamos seguindo, tá? Vamos para as duas últimas, então. Guerra dos Mascates, Pernambuco, entre 1710 e 1714, tá? Bom, vamos relembrar o que era Pernambuco. Então, durante muito tempo, a província de Pernambuco foi área fundamental dentro da dinâmica econômica de Portugal. Por quê? Foi o nosso centro produtor de açúcar durante um bom tempo. Então, ali por volta de 50, 60 anos, foi uma área rica dentro da dinâmica colonial. E nós já vimos que após a expulsão dos holandeses, ali em meados do século XVII, os pernambucanos, os senhores de engenho de Pernambuco, entram numa crise sem tamanho, porque a concorrência do açúcar holandês produzido nas Antilhas tira dos produtores de açúcar de Pernambuco boa parte do mercado internacional. Bom, qual era a capital de Pernambuco até então? Até então, a capital de Pernambuco era Olinda. Significa que era em Olinda que eram arrecadados os impostos que eram enviados para a coroa portuguesa, ok? Então, dentro da província de Pernambuco, os impostos que eram arrecadados
eram enviados para a capital, eram enviados para Olinda, e de Olinda iam para a coroa portuguesa, iam para Lisboa. Só que após a expulsão dos holandeses, eu vou ter uma questão econômica se invertendo em Pernambuco. Os senhores de engenho de Olinda vão empobrecer com o declínio da atividade açucareira e os comerciantes de Recife começam a enriquecer. Os comerciantes de Recife começam a ganhar maior lucratividade e visibilidade. Uma observação, tá? Hoje, nós temos, basicamente, para o que eu vou precisar falar, 2 tipos de comércio, ok? Para o que eu quero dar o exemplo. Comércio de atacado e comércio de varejo. Você vai numa sapataria, compra um tênis, você está praticando ali naquele momento um comércio de varejo. A loja está vendendo para você, consumidor, pessoa física. A loja comprar de fornecedores, de grandes fábricas, de grandes produtores de calçados, é um tipo de comércio que nós chamamos de comércio de atacado, porque ela compra em grande quantidade, em larga escala, ok? Comércio de varejo, comércio de atacado. Naquela época do Brasil colonial, nós tínhamos outras nomenclaturas. Nós não chamávamos comércio de atacado e comércio de varejo. O comércio de varejo era chamado de comércio de retalhos, ok? Pequenos comerciantes, tavernas, autônomos que praticavam o comércio em geral, em pequena escala. Aqueles que praticavam comércio em larga escala, como o comércio de importação e exportação, não eram chamados de praticantes de comércio de atacado. O comércio de atacado, naquele momento, era chamado de comércio de grosso trato, ok? Então, comércio de grosso trato e comércio de retalhos. E, naquela época, os comerciantes de Recife, tanto os de grosso trato quanto de retalhos, eles estavam ampliando a sua lucratividade e, automaticamente, estavam gerando um enriquecimento da cidade de Recife. Aliás, estavam gerando um enriquecimento da localidade, do vilarejo de Recife. E aí é que está o ponto fundamental. Os comerciantes de Recife fazem um abaixo-assinado, fazem uma petição e enviam para Lisboa solicitando à coroa a emancipação de Recife, a elevação de Recife à categoria de vila. A coroa portuguesa entende o pedido, observa a quantidade de lucratividade que poderia vir cobrando impostos diretamente de Recife e acata a solicitação. Recife é elevado à categoria de vila. Qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é que, ao ser elevado à categoria de vila, Recife não precisava mais enviar seus impostos para Olinda. A arrecadação se daria diretamente por Recife para Portugal. Logicamente, os senhores de engenho de Olinda vão ficar furiosos com a perda de boa parte dessa arrecadação. Porque, claro, nem tudo que era arrecadado era enviado. Nem tudo que era arrecadado era declarado. Então, quando perdem uma fonte de impostos tão grande como era Recife, os senhores de engenho de Olinda, essa elite local, essa aristocracia local, vai se revoltar, vai pegar em armas e vai invadir a agora vila de Recife. Vai destruir o Pelourinho, né, o símbolo da emancipação, e vai haver um... Taús. E voltou. Voltou. Estou fazendo o fechamento aqui. Então, vai haver um enfrentamento armado entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Só para a gente entender, por que Guerra dos Mascates? Guerra dos Mascates porque mascate era a forma pejorativa como os senhores de engenho de Olinda chamavam os comerciantes de Recife. Você sabe o que é um mascate, né? Pode até não estar se ligando ou lembrando. Mascate é como nós chamamos aqueles comerciantes ambulantes
de carrinho, que vende espelho, panela, edredom, rede. Aquilo é um mascate, geralmente, né? E aí era como os senhores de engenho de Olinda chamavam os comerciantes de Recife. Bom, 4 anos de enfrentamento, e aí o desfecho. É massa, então, Tá fácil, não. tá ajudando Tá fácil, não. não, né? Deixa eu fechar essa parte aqui logo. Então, 4 anos de enfrentamento e o desfecho do movimento. A derrota dos senhores de engenho de Olinda, Recife é emancipada definitivamente e a capital da província é transferida de Olinda para Recife, logicamente, pela importância de Recife na questão econômica naquele período. Vamos logo para a última revolta, que é a revolta de Filipe dos Santos, que aí eu faço o fechamento da gravação e eu dou orientação para vocês pelo WhatsApp, tá? Então presta atenção. Revolta de Filipe dos Santos ou sedição de Vila Rica, última revolta nativista, Minas Gerais, em 1720, tá? Qual o motivo? A instalação das casas de fundição em Minas Gerais no ano de 1720. Por quê? Porque junto com as casas de fundição veio o quinto. A quinta parte de tudo que era extraído automaticamente ficava nas casas de fundição. Nós já sabemos disso. Filipe dos Santos e outros mineradores revoltados com a instalação das casas de fundição se levantam na tentativa de destruir as casas de fundição. Bom, a coroa portuguesa, logicamente, vai reprimir o movimento de maneira exemplar. Prende Filipe dos Santos e os principais líderes do movimento, aos demais líderes a forca, a Filipe dos Santos o desfecho exemplar, tá? Filipe dos Santos em praça pública tem seus membros amarrados a 4 cavalos e esses cavalos são colocados em direções opostas, ou seja, Filipe dos Santos é esquartejado em praça pública ainda vivo. Um detalhe da execução: como os cavalos não conseguiram arrancar os braços e as pernas de Filipe dos Santos logo num primeiro galope, os soldados que lá estavam desembainharam a espada, cortaram as juntas, né? Deram alguns piques nas juntas dos Filipe dos Santos para que os cavalos conseguissem desmembrar mais facilmente. E aí, ao final, estava ali um corpo ainda vivo, sem os membros, desmembrado, até que Filipe dos Santos é executado com um golpe de espada. Maneira exemplar da coroa portuguesa de resolver o problema. Ok? Bom, revoltas nativistas. Com essa análise, a gente encerra, como eu disse, a parte de Brasil de vocês, da apostila 1. Eu vou fazer o seguinte, tá? Estou printando a tela aqui, já fiz minha chamada e